aqueles também que estão acompanhando pela internet, aonde vocês estiverem, receba um abraço meu, de pastora Thalita e de toda a nossa igreja, e sejam grandemente abençoados, amém? Quem achou 1 Coríntios 12, diga amém. Nós vamos ler a partir do verso 7, e diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Diga glória a Deus. Irmãos, esse texto, irmãos, é um texto muito importante, claro, de toda a palavra de Deus ela é importante, mas é um dos textos principais da Bíblia, quando nós tratamos acerca de dons espirituais, quando nós falamos sobre como o Espírito Santo ele nos capacita. Ontem, na abertura, nós falamos do propósito de nós sermos cheios do Espírito Santo. Quando Jesus disse aos seus discípulos que era melhor que ele fosse para que então viesse o Espírito Santo sobre nós, esse Espírito Santo que então nos leva a viver no sobrenatural, esse Espírito Santo, como nós lemos ontem, Romanos 8, 26, que nos leva para além dos nossos limites, para além das nossas fraquezas. Como seres humanos nós somos limitados, mas quando estamos cheios então do Espírito Santo, nós podemos ir para além das nossas limitações, e assim termos uma vida mais vitoriosa. E este é o nosso tema dessa semana, né? Quando nós estamos colocando esse tema, a gente apertar o play ali, né? Ou seja, colocar o Espírito Santo em atividade, não ter somente ele guardadinho lá dentro de nós, né? Ah, que bonito, eu tenho o Espírito Santo, não, mas como usá-lo no dia a dia, como ter uma vida diferente, como que ele pode trazer uma diferença no seu dia a dia, levando a você a viver o sobrenatural. E nesse texto que nós lemos aqui, fala um pouco sobre como que esse Espírito Santo ele age, como que ele então nos leva a viver o sobrenatural. E ele fala então que nos leva à sabedoria, nos leva à palavra de conhecimento, nos leva à fé, nos leva a curar, nos leva a discernir os espíritos, nos leva a profetizar, nos leva a falarmos em línguas, interpretar essas línguas. E nesse texto que nós lemos, se você reparou na atenção nele, ele começa dizendo sobre dons. Presta atenção, ele fala dom de curar, dom de operar milagres, dom de profetizar. Esses dons são a capacitação do Espírito Santo sobre nós. Quem está entendendo, diga amém. Agora, presta atenção. Todos nós vamos ter todos esses dons? Não. Nenhuma pessoa tem todos os dons. Nenhuma pessoa, Deus, o Espírito Santo capacita ela com todos esses dons. A Bíblia diz que Deus reparte, o Espírito Santo reparte esses dons, para que nós possamos o quê? Um completar o outro para edificar a igreja. Por exemplo, na igreja nós podemos sim usar os nossos talentos naturais, não é verdade? Todos nós temos talentos, alguns talentos de organização, alguns têm o talento de tocar um instrumento, outros têm um talento de decoração, outros têm às vezes um talento para com crianças. Todos nós temos talentos e nós podemos usar. Mas uma igreja, ela não vai sobreviver com somente os cristãos, seus discípulos de Jesus, simplesmente usando os talentos, porque os talentos são deste mundo e servem para ajudar. Para que a igreja ela possa ser realmente vitoriosa, ela tem que operar no mundo espiritual. E para operar no mundo espiritual, então agora é preciso habilidades o quê? Espirituais. Senão, se a igreja somente operar com os talentos naturais, ela não é nada mais, nada menos do que um clube social.
ela não é nada mais de um grupo de pessoas que se ajuntam e cada um ali usa o que gosta de fazer na sua área. Não, a igreja não é um clube social, a igreja é a manifestação do amor e de poder do Senhor Jesus sobre a face da terra, amém, irmãos? E para ela então agir e para ela ser o que ela tem que ser, ela tem que estar cheia do poder do Espírito Santo e ela tem que estar cheia destes dons espirituais. Então, primeira parte dessa mensagem: Deus derramou dons sobre todos nós, amém, irmãos? Cada um tem um dom diferente, às vezes algum pode ter mais do que um dom, mas nenhuma pessoa terá todos os dons. Falando isso, também vale nós entendermos, preste atenção, que não é porque você não tem um desses dons, que você não pode experimentar uma dessas manifestações do Espírito Santo. Eu vou repetir, não é porque você não tem um desses dons, que significa que isso nunca pode acontecer com você, colocando dessa forma. Por exemplo, a Bíblia fala que alguns, aqui no versículo 9 diz que alguns têm dons de curar. Agora, pastor, só vai curar os enfermos quem tem dom de cura? Não, todos podem ser usados por Deus para curar os enfermos. Lembrando que Jesus é aquele que cura o físico, mas também cura a alma. Curar de depressão, de síndrome de pânico, de ansiedade, também é cura, amém, igreja? O que vai acontecer? Qual é a diferença de uma pessoa que tem dom de cura e uma pessoa que não tem o dom de cura, que também pode curar? A diferença é que uma pessoa que tem dom de cura, ela vai ter facilidade maior naquela área e ela vai curar muito mais o que? Pessoas. Por exemplo, eu não tenho o dom de cura. Isso não quer dizer que quando eu oro as pessoas não são curadas. Já orei por muitas pessoas e elas já foram curadas, mas eu não tenho o dom de cura. Agora, a pessoa que tem um dom de cura, enquanto eu vou orar por 20 e um vai ser curado, né? A pessoa que tem o dom de cura, ela ora por 20 e cura os 20. Está entendendo, irmãos? Por exemplo, a Bíblia fala sobre aqueles que são evangelistas. Então quer dizer que só vai ganhar almas para Jesus o evangelista? Não, todos nós temos que ganhar almas para Jesus, amém, igreja? Todos nós. Agora, o evangelista, enquanto que aquele que não é evangelista, ele ganha uma alma para Jesus, todo esforço que ele faz para ganhar só um, o evangelista já ganhou 20. Ou seja, ele tem o dom naquela área, mas não quer dizer que você não tenha o dom, você não possa experimentar aquilo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Então, tudo que está aqui em 2 Coríntios 12, do 7 ao 11, nós podemos experimentar tudo o que está acontecendo aqui. Alguns, porém, vão ter o quê? O dom. Ou seja, vai ter uma habilidade maior e vai ter resultados maiores. Quem está dentro, diga amém. Por que eu estou falando isso, estou dando esta introdução? Porque eu quero chamar a sua atenção agora, hoje, para o versículo 8, quando fala assim: pelo Espírito a um é dado a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Diga comigo, palavra de conhecimento. E nós vamos focar neste dom hoje. Amém? Durante essa semana, claro que nós precisaríamos mais do que 6, 7 dias para falarmos, porque são mais de 7, mas a cada dia dessa semana nós vamos focar um desses dons e como que Deus usa eles na nossa vida, amém? O que é esse dom, palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento, irmãos, é uma revelação, presta atenção nessa definição, é uma revelação sobrenatural de uma informação dada pelo Espírito Santo. Não é algo que a pessoa saiba com seus próprios sentidos, mas algo revelado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Então, palavra de conhecimento é quando o Espírito Santo, ele revela para você uma informação sobre algo ou sobre alguém. Por exemplo, eu tenho este dom. Eu falei que eu não tenho o dom de cura, mas eu oro por pessoas, elas são curadas, mas eu não tenho o dom de cura. Mas, por exemplo, como pastor, eu preciso ter este dom, que é a palavra de
conhecimento. Quando então Deus revela, o Espírito Santo revela informações sobre uma situação, sobre a pessoa, para que nós possamos ministrar sobre ela. Por que o Espírito Santo revela? Primeiro, irmãos, para mostrar o imenso amor de Deus. O outro motivo é para aumentar a fé. Às vezes a pessoa ali, ela está desanimada, às vezes ela está com a sua fé enfraquecida, e às vezes ela pergunta, será que Deus está vendo a minha vida? Será que Deus sabe o que está acontecendo? Será que Deus vai fazer alguma coisa? Então, quando Deus, Ele revela aquela informação, aquilo mostra que Deus realmente está vendo a vida dela. Aquilo mostra que Deus está acompanhando e que Deus vai fazer um milagre e uma obra na vida dela, amém, irmãos? Também serve para auxiliar nas nossas dificuldades, para nós termos às vezes uma orientação sobre uma decisão, uma solução, uma estratégia para um problema, muitas vezes uma informação, uma revelação de Deus, para que nós possamos nos proteger. Quantas vezes você vai poder às vezes entrar num lugar, vai entrar num negócio, vai se envolver com algo ou com alguém, e o Espírito Santo então revela uma informação para você, diz, olha, não faça isso. Não vá para este lugar, parece que ele é bonito, não se envolva com essa pessoa, não relacione-se com ela, não faça esse negócio, porque o Espírito Santo está revelando para proteger e guardar você, amém, irmãos? Em outras palavras, o que Deus quer falar conosco nessa noite, o nosso tema é como nós recebemos e entregamos uma palavra de Deus. Quantos aqui querem aprender a receber palavras de Deus na sua vida? Amém? E ontem eu falei que uma dessas noites eu estaria pregando sobre isso e nós vamos ministrar nesta noite. Amém? Alguns princípios alguns princípios básicos a respeito de uma palavra revelada por Deus. Preste atenção nisso. Primeiro princípio: nunca uma palavra revelada por Deus será incoerente com os princípios e os mandamentos bíblicos. Deus nunca vai revelar algo para você, Deus nunca vai orientar você, nunca Deus vai dar uma palavra para você fazer algo que seja contrário à palavra de Deus. Esses dias eu tive uma experiência, uma pessoa me sentou à frente, ela ficou meia hora falando, porque Deus me disse, porque Deus me disse, porque Deus me disse, e eu ouvi ela com muito respeito, no final disse, irmão, você pode aceitar o que eu vou dizer ou não, porque você tem a liberdade, mas a partir do momento que você marcou um horário para conversar comigo, eu creio que você quer ouvir então o que eu quero dizer, senão você não teria marcado um horário para vir conversar comigo. E com muito respeito eu tenho que dizer, Deus não falou nada disso. Mas como, pastor? Porque um dia teve uma revelação, porque um dia teve não sei o quê, porque um dia eu tive um sinal. Falei, Deus não falou nada disso. Porque tudo o que você está falando é totalmente contrário à palavra de Deus. Deus jamais vai ser o quê? Incoerente com a sua palavra. Deus jamais vai mandar alguém trair o seu cônjuge. Deus jamais vai mandar algo que vai gerar uma confusão. Depois que aquilo veio, depois que aquela palavra veio, você ficou o quê? Mais confuso ou mais orientado? Teve mais discernimento ou mais confusão? A Bíblia diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. Jamais algo que venha da parte de Deus pode gerar o quê? Uma confusão. Por isso, irmãos, preste atenção. O primeiro passo para nós recebermos a direção de Deus é conhecermos a Bíblia. A Bíblia diz, o meu povo, ele sofre por falta de conhecimento. Então, quando você começa a conhecer a Bíblia e começa a conhecer a Deus, por isso que Oséias 6 diz o quê? Conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo. Então, para você receber direções de Deus na sua vida, como eu já perguntei aqui em quem queria, todo mundo levantou a mão. Para você receber a direção de Deus, você tem que conhecer a Deus, para que quando aquela voz, aquele pensamento, quando aquela situação acontecer, e você pensar, isso aqui veio de Deus, ou isso aqui veio do diabo, ou isso aqui veio de mim mesmo? Pois essas são as três origens das vozes e pensamentos que nós temos. Eu vou repetir, as três origens são: ou pode vir do diabo, ou pode vir de nós mesmos, ou pode vir, irmãos, de Deus. Como, pastor, que eu sei que é do diabo? Como que eu sei que é de mim mesmo? Como que eu sei que é de Deus? A primeira parte para você saber que é de Deus é que nada vai ser contra os princípios e mandamentos bíblicos. E com muito respeito eu cheguei àquela pessoa e falei assim,
dei a Bíblia na mão dela e falei assim: me mostra na Bíblia. Eu falei: me mostre na Bíblia alguém que fez o que você está querendo fazer, que Deus falou que você fez, e o que você quer fazer. E ela não conseguiu me explicar. Eu falei: isso não vem de Deus. Deus não é incoerente, nenhuma direção de Deus vai ser contrária à palavra dele. Por isso nós temos que conhecer o nosso Deus, saber aquilo que agrada, aquilo que desagrada. Por isso, irmãos, que nós temos que aprender a estudar a Bíblia, amar o estudo da Bíblia. Irmãos, eu creio que a grande parte dos problemas que nós temos são criados por nós mesmos, pela falta do conhecimento. Outro princípio acerca disso: nunca uma palavra de Deus vai afastar a pessoa do próprio Deus. Nunca algo que vem de Deus vai trazer a pessoa para longe, vai levar a pessoa para longe de Deus ou da comunhão dos irmãos. Por que isso, pastor? Porque Hebreus capítulo 10 fala assim: não se afaste da sua congregação. Hebreus 10 diz: não se afaste da comunhão dos seus irmãos. Ah, Deus falou para eu ficar um tempo sem vir na igreja. Deus falou para eu não ter que ficar sem orar. Deus me deu a direção para eu ficar sem ler a Bíblia. Não foi Deus, irmãos, foi o capeta. Só o diabo quer que você não esteja na presença de Deus. Deus não entregará uma palavra para você antes de conferir se você está disposto a obedecer. Deus não vai te dar uma palavra para depois você falar assim: agora eu quero ver se eu obedeço ou não. Nós já temos que estar dispostos a obedecer, dizendo: Senhor, fala comigo e me oriente, e aquilo que o Senhor me orientar, eu vou o quê? Obedecer. Então, quando nós vamos buscar, quando você for buscar uma palavra de Deus, uma direção de Deus, quando você quiser ouvir a voz de Deus, é sempre importante você já reafirmar perante Deus: Deus, eu estou disposto a obedecer o que o Senhor mandar eu fazer. Amém, igreja? Outra coisa importante, irmãos, outro princípio, quarto princípio: o importante é o resultado e não o meio. O que importa ao receber ou entregar uma palavra é o resultado que aquilo vai produtivo, que vai se manifestar na pessoa, e não a sua performance, né? E ficar lá: estou recebendo aqui algo de Deus agora, né? E ficar fazendo aquele show, aquela coisa, e chamar a pessoa, dizer: eis aqui, servo varão, vaso de Deus, o Senhor Deus de Jacó, de Israel e de Abraão, o Jeová Rafa Nissi, Jeová Jireh, e não sei o que, eis que te digo, revela o Senhor, o meu Deus, e faz aquele show. Ei, para com isso. O negócio não é o show, o negócio é entregar a palavra que vai trazer a transformação na vida da pessoa. Amém, irmãos? Outro princípio importante: nós precisamos estar limpos e consagrados para recebermos a direção do Espírito Santo. Esse é um dos grandes problemas, irmãos. Muitos querem ouvir a voz de Deus, muitos querem ter visões da parte de Deus, muitos querem falar palavras maravilhosas de Deus, muitos querem pôr as suas mãos e o poder de Deus se manifestar, mas os seus ouvidos, os seus olhos, a sua boca, a sua mão estão extremamente sujos. Não tem como da mesma boca sair palavra de bênção e sair fofoca. Perdão, né, irmãos, eu esqueci, não tem mais fofoca, né? Estamos no ano 2019, acabou a fofoca, né? Agora eu não tenho fofoca, agora eu estou relatando os fatos, né? Só estou comentando o que aconteceu, né? E tem aqueles que falam assim: pergunta para mim, que se você perguntar eu estou respondendo, não é fofoca mais, né? Manda a pessoa perguntar antes, né? Então, irmãos, o problema é que às vezes nós queremos que os nossos olhos tenham visões de Deus, mas com o mesmo olho a gente vê a pornografia. Com o mesmo olho a gente só vê sujeira no Netflix, no cinema, no celular. Com os mesmos dedos, com a mesma mão que a gente quer pôr as mãos sobre alguém e ser curado, com a mesma mão escreve coisas que não deveria escrever no WhatsApp, envia críticas, envia fofocas, envia diz-que, envia confusão, envia palavras acusadoras. Nós precisamos, irmãos, nos consagrar. Nós temos que lembrar que nós estamos falando do Espírito. E qual é a outra parte do nome? Santo. Santo significa puro, santo significa separado,
Santidade significa separado. Então, para que nós possamos operar no Espírito Santo, para que você possa ter uma vida que chegue a um outro nível, para que você chegue a uma vida que possa viver o sobrenatural, você tem que começar a viver no sobrenatural. Você tem que começar a consagrar suas mãos, consagrar os seus olhos, consagrar a sua boca, consagrar os seus ouvidos, se santificar e se arrepender dos seus pecados. Às vezes a última oração que nós temos feito é a oração de perdão de pecados, e pedimos que o Senhor Jesus nos limpe e nos purifique. Quem está dentro, diga amém. E outro princípio importante, irmãos, nós precisamos aprender a aquietar a mente e aquietar o coração, deixarmos a ansiedade aos pés de Jesus, deixarmos aquela angústia de querermos algo, porque senão, irmãos, nós não vamos ter habilidade para ouvir a voz de Deus e receber a direção de Deus. Amém, irmãos? Por exemplo, uma pessoa que está magoada, chateada, ela não vai conseguir receber a direção de Deus, porque aquela mágoa, aquela chateação vai sempre o quê? Interferir no processo. Ela vai sempre receber palavra de Deus que Deus mandou se afastar, vai sempre receber palavra de Deus que Deus mandou ficar longe. Claro, está magoada, né? Quer ver, por exemplo, a pessoa que está ansiosa para comprar um carro, ela nunca vai receber a confirmação: não compre o carro, está ansioso que só, né? E quando dois vão namorar então, né? Pastor, nós estamos orando para Deus confirmar, né, se a gente deve namorar ou não, né? Está ansioso que só para dar uns beijinhos, né? Está ansioso que só para namorar, né? E é difícil ouvir a direção de Deus. Então nós precisamos, irmãos, aprender o quê? Aquietar o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz o quê? Entra no teu quarto. A maioria das vezes, irmãos, que Deus me dá as orientações, as direções, são sempre no final de processos de oração. Às vezes é preciso ficar meia hora, uma hora orando, aquietando o coração, removendo a ansiedade, liberando o perdão, tirando as mágoas. E aí quando agora você está livre, com o coração aquieto, aí o Espírito Santo vai então trazer o quê? A direção na sua vida. Amém, irmãos? Como que nós podemos receber uma palavra de Deus? Eu disse que essa semana era semana de busca e de seminário, amém? Também. Primeiro, nós podemos ouvir a voz de Deus. Sabia que é possível ouvir a voz de Deus, uma voz audível? Porém, irmãos, nós temos que entender que é muito raro esses casos. Eu, particularmente, eu não me lembro de alguma vez que eu ouvi audivelmente a voz de Deus. Alguns talvez já ouviram, mas é bem raro. A segunda maior forma, irmãos, que Deus fala conosco, preste atenção, é através de um pensamento, é através de uma impressão. É algo até difícil de explicar, mas com o tempo, quando você começa a praticar, quando você começa a estar na presença de Deus, você começa a aprender a entender, olha, aquela impressão, aquele pensamento, aquilo que eu senti, aquilo era de Deus. Principalmente, sabe quando que nós aprendemos isso? Quando nós erramos. Quando você vai fazer algo, e sabe quando vem aquele pensamento, aquele, olha, não faça isso. Aí você fez, deu errado. Aí você vai começar, então é isso que é sentir, é isso que é ter esse pensamento. Uma das formas que Deus mais fala comigo, irmãos, é através de passagens bíblicas. Então quantas vezes eu estou orando, e de repente vem ali um pensamento, vem aquela, olha, Deuteronômio capítulo 8. Eu lembro que uma das maiores decisões que eu tive que tomar na minha vida, Deus me direcionou em Deuteronômio 8. Então ali depois daquele pedido de oração, então você começa agora a aprender a discernir se aquilo veio de Deus, se aquilo veio do diabo, se aquilo veio de você mesmo. Quem está dentro, diga amém. Tem que falar para o seu irmão, tem que praticar, falar para ele aí. Uma outra forma, irmãos, de Deus nos guiar é também nós sentindo em nosso corpo. Eu lembro que tempos atrás eu preguei sobre solidão. Mas por que eu preguei sobre solidão? Como que Deus me direcionou para pregar aquele dia sobre solidão? Porque durante aqueles últimos dias eu estava sentindo uma solidão terrível. Eu falei, Deus, por que eu estou sentindo isso? Então eu fui consultar o Espírito Santo, por que eu estou sentindo isso?
Então eu senti no meu espírito que o quê? Várias pessoas estavam passando por aquilo. Às vezes eu já tive dores no corpo. Teve uma vez um culto, irmãos, que eu preguei assim, quase que caí no chão de tanta dor que eu estava. Eu falei, Deus, por que essa dor não do nada? E no final daquele culto eu falei, gente, quem aqui está com um tipo de dor dessa? Esse tipo de dor. E várias pessoas vieram à frente. Eu orei por aquelas pessoas. E quando eu orei por elas, a dor sumiu. Ou seja, era uma forma de Deus estar falando comigo. Então uma das formas que Deus fala, irmãos, é através da voz, é através de um pensamento, é através de uma impressão, é através de você sentir algo. Outra forma de Deus falar com você é através de uma visão. Às vezes pode ser uma imagem, às vezes uma palavra. Às vezes você pode ver aquela imagem, às vezes pode ser como se fosse um pequeno sonho, às vezes realmente até mesmo num sonho. Eu nunca esqueço de um dos nossos irmãos, não sei se ele está aqui hoje, o Ricardo. Ele tinha o sonho de ser policial. E eu lembro que um dia eu estava orando por ele, e eu vi ele todo fardado. Vi aquela imagem. E eu falei, Ricardo, você vai passar nesse teste. Você vai conseguir isso. E graças a Deus ele passou e hoje ele é policial. Ontem eu estava orando para uma pessoa, no culto, final do culto, orando, estou explicando, dando vários exemplos, amém, irmãos? Para ajudar no nosso entendimento. E eu lembro, e olhei aquela pessoa, eu vi que ela estava assim, muito alto, ela estava assim, lá em cima. E ali eu vi muitas pessoas embaixo. Então eu senti aquela direção de Deus, olha, Deus vai te colocar em lugares altos. E Deus ali vai te orientar, Ele vai te capacitar para aquilo. Então quando você começa a ter essas visões, por exemplo, ontem eu citei um exemplo meu daquela loja que eu fui. Lembra que eu falei que tinha uma loja? Quando eu estava indo para aquele parque, eu vi aquela loja. E quando eu estava fazendo aquela oração no parque, a imagem daquela loja voltou na minha mente. E lembra que até eu disse ontem, eu pensei que isso é coisa da minha cabeça, mas aquela imagem continuou ali. Então a forma de você receber a direção de Deus vem através de uma imagem. Às vezes também vem através de uma experiência que você tem. Eu lembro que certa vez eu precisava conversar com uma pessoa, e ali eu precisava conversar com ela e não dava certo. Até que de repente nós estávamos assim no lugar e todo mundo ficou embora, todo mundo foi embora, ficou somente eu e ela. E ali eu entendi que aquela era a hora certa de falar com a pessoa. Todos nós aqui, irmãos, temos algo para conversar com alguém, não é verdade? Quem aqui tem algum assunto para resolver com alguém? Levante sua mão aí. Mas tem que ter a hora certa. O Espírito Santo tem que revelar o coração de uma pessoa. Você sabia que o coração de uma pessoa, ele tem camadas? Se você não orar antes para o Espírito Santo remover as camadas e você for falar em qualquer hora, você fala aquilo, parece que bate. Quer ver um exemplo? Já teve a sensação que parece que você falou e não está entrando por um ouvido e saindo pelo outro? Você parece que fala uma palavrinha, era só uma conversinha simples de um assunto bobo, virou uma brigaiada. Porque você foi sem o quê? A direção do Espírito Santo. Eu mesmo, irmãos, um tempo atrás, eu precisava conversar algo com a pastora Thalita, um assunto que nós precisávamos resolver, era até um assunto simples, mas eu fui buscar a direção de Deus, falei, Deus, eu preciso saber a hora certa de falar, porque todos nós somos seres humanos, todos nós ficamos irritados, todos nós temos dias que não estamos bem, e olha, irmãos, que levou 3 meses, porque eu não sentia no meu espírito a hora de conversar aquele assunto. E até que um dia a gente estava conversando, e como que eu percebi? A conversa foi indo para aquele assunto. Então diga assim comigo, eu preciso praticar e aprender a trabalhar com o Espírito Santo. Uma das coisas que eu mais aprendi dos meus pais, eu cresci desde pequenininho ouvindo o que eu acabei de dizer para vocês. Meus pais sempre diziam, Daniel, você tem que aprender a trabalhar com o Espírito Santo. Tem que aprender a entender a sua linguagem, como ele faz, como ele age. E aquele dia, naquela conversa, eu percebi que ela foi caminhando para aquilo, até que eu senti paz no meu coração. Uma das formas que Deus fala conosco é paz no Espírito. Então eu senti de tocar naquele assunto. Nós tocamos no assunto. Foi 3 minutos de conversa e resolveu tranquilamente. E não houve briga e não houve discussões.
Então, irmãos, nas formas de Deus falar conosco, são experiências que nós vamos tendo, situações que o nosso Deus ele vai orquestrando, situações que Deus vai organizando. Às vezes, quantas vezes eu precisei buscar confirmações de Deus, falar, Deus, eu devo fazer isso, será que eu devo fazer aquilo lá? De repente uma pessoa ela vem do nada e toca no assunto e conversa sobre aquilo, e fala, Espírito Santo, já trouxe a confirmação, ela tocou no assunto que eu precisava ouvir. Assim, irmãos, Deus vai nos orientando, amém, igreja? Nós falamos um pouquinho agora sobre como a gente receber uma palavra de Deus, mas muitas vezes Deus também nos orienta a entregar uma palavra, e eu queria passar aqui algumas dicas de como a gente entrega uma palavra para Deus, porque, irmãos, eu não tenho medo de nós termos uma igreja cheia do Espírito Santo e todo mundo sendo usado por Deus, amém? Não é só para alguns não, quero que isso aconteça com todo mundo recebendo palavra de Deus e todo mundo sendo usado por Deus, amém, irmãos? Primeiro, pastor, e quando Deus me dá uma direção, uma palavra para entregar a uma pessoa, primeiro, não seja místico, não seja exagerado, assim diz o Senhor, eu tenho uma palavra da parte de Deus para você, eis que te digo, varão, né? Eu sei que alguns têm esse costume, mas não precisa. A melhor coisa a fazer é ser simples e humilde. Chega para a pessoa e diz, olha, eu estou sentindo de orar por você. Você permite que eu possa orar? Não tenha medo, às vezes, de chegar e conferir com a pessoa, dizendo, olha, isso faz sentido para você? Vai devagarzinho, vai aos pouquinhos, vai falando com a pessoa. Olha, é isso mesmo. Ontem mesmo eu estava orando para essa pessoa que Deus me mostrou, e eu comecei perguntando, olha, o que você faz? Você trabalha com o quê? Você estuda não sei o quê? Eu falei, pastor, eu estudo isso nessa área. Aí eu falei, não, realmente está de acordo com aquilo que Deus foi mostrando. Outra coisa, vá aos poucos, seja sensível. Muitas vezes Deus não revela tudo na mesma hora. Você começa a falar e Deus vai revelando o quê? Aos poucos. Lembra que eu falei ontem, eu falei agora há pouquinho sobre imagem. Ontem eu estava orando por uma pessoa e eu vi na minha imagem um gelo dentro dela. Um gelo. E eu vi assim um cubo de gelo. E eu coloquei a mão no coração dela, falei, Senhor, eu oro por essa pessoa está fria. Ela não sente nada, não sente nem alegria, nem tristeza. E quando eu comecei a falar essas palavras, aquele irmão começou a chorar, aquele homem começou a chorar. Ou seja, Deus começou a revelar o que estava passando com ele. E conforme eu fui orando, Deus foi dando mais palavras. Tenha fé, faça tudo com amor e vai praticando. E pastor, e se eu der umas erradas de vez em quando? Seja humilde. Falei, puxa, agora eu acho que eu errei, né? Eu já errei também, Às vezes eu falei assim, irmão, Deus falou, não, pastor, não tem nada a ver isso que esse negócio que o senhor está falando, não, Mas eu não desisti, eu continuei ali perseverando, porque, irmãos, é muito bom a gente receber uma direção de Deus. E hoje eu quero orar para que você possa adquirir essa habilidade de receber a direção de Deus. Quantos aqui precisam receber? Se coloque de pé neste momento, sempre glorificando ao Senhor, sempre exaltando o nome de Jesus. Oh Deus, como é gostoso, Pai, aprender de Ti. Valeu, irmãos, aprender isso? Amém. Deus quer te usar, viu? Deus quer que você aprenda a receber uma palavra, mas Deus também quer te usar para entregar uma palavra a alguém. E a primeira oração que eu quero fazer é você estar sensível, porque Deus vai te usar nos próximos dias, viu? Então quando você estiver assim, num lugar, vier umas vontade de orar por alguém, olha, irmãos, eu aprendi algo, o diabo não quer que você ore por ninguém, viu? Quando vier a vontade de orar por alguém, pode ter certeza que veio de Deus. Quando vier a vontade de falar de Jesus para alguém, pode ter certeza que veio de Deus, porque o diabo não quer isso. O diabo não quer que você fale de Deus, e a sua carne não quer passar vergonha, Porque para chegar a pessoa assim, olha, eu quero falar um negócio para você, a sua carne não quer isso, sua carne quer ficar tranquilinha na sua. Então, são formas que nós vamos aprendendo a receber de Deus. E eu queria que você fizesse assim com as tuas mãos. E a primeira oração que nós vamos fazer nesta noite é a oração de arrependimento. Nós vamos pedir que o Senhor venha limpar os nossos ouvidos, que Ele venha limpar os nossos olhos, que Ele venha limpar as nossas bocas,
que Ele venha limpar as nossas mãos. Pede perdão agora para o Senhor. Fala: Senhor, limpa-me, Deus, vem agora com o teu sangue, Jesus. Senhor, ó Pai, perdoa, Deus, ó Pai, os meus ouvidos, limpa os meus ouvidos. Fale com Ele agora. Senhor nosso Deus,